Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa live Sapatos, objetos que contam histórias. A gente começou essa live, a gente fez ela, na verdade, na quarta-feira, só que eu tive um problema com o celular. E aí eu não consegui gravar. E eu tô esperando a Natália chegar pra gente começar, hein, finalmente. E ver se dessa vez eu consigo gravar. Porque foi tão legal e a gente perdeu tudo. Oi, Nath! Olá, Tudo bom? tudo bem? Tudo jóia. Acho que você podia só afastar um pouquinho sua câmera, né? Que tá cortando um pouquinho você. Arrumar aqui? Deixa eu Isso, pôr assim, assim mais fica melhor. deitadinho. É que eu Que a gente preciso de uma consegue. gambiarra aqui pra. Vai cair não, né? Sempre assim, sempre Tá cai, né? escorregando, tá escorregando. Oi, Aí. Jamile! Gente, a gente tá sendo vista diretamente do Pará. Que chique! Ai, que chique! Tá vendo? Adorei. Ó, hoje, em sua homenagem, eu vim de México. Você acredita que eu ia colocar minha blusa também? É lindo esse bordado, eu já ia comentar isso. Mas eu falei, não, vamos deixar para um dia que Falei, seja mais temático. temática. Eu falei, não, eu vou colocar em homenagem, que eu sei que ela gosta. Adoro. É Então, lindo. Nath, Tá cortando a sua fala. pense, algumas já me Travou? Será? conhecem, nem Ui? todas. Travou um pouquinho, mas deu para seguir. Aí eu queria só que você se apresentasse, falasse rapidinho. O meu tá sem som também, Ana, ou só o da Nath? Os dois? Tá cortando um pouquinho a sua fala. Não sei se é a conexão. Tá me ouvindo Então, bem? eu tô te ouvindo perfeitamente. O meu tá sem Ah, que som? bom. Voltou? Tá cortando. Ah, menina, a gente agora Tá vai ficar cortando. expert em, em problemas. É, Era só o meu, ela falou. Então tá ok agora? Tá saindo em é. alto e bom som? Tá bom. Deixa eu Tá, arrumar o então, meu aqui que eu tô com medo de cair. Pronto. então eu vou repetir. Como a gente começou aquele dia e teve problema, é, e algumas pessoas que já seguem o Pense já me conhecem, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, né? Que você contasse aí de onde você é e por que que a gente vai falar sobre sapatos. Eu conheci a Holmes na faculdade, né? Nós fizemos a graduação em moda juntas na Santa Marcelina. Eu sou de Franca, que é interior de São Paulo, e lá a gente se conheceu, né? E aí, quando eu estava terminando a faculdade, durante o TCC, eu vi que eu gostava, o que eu mais tinha gostado na criação da minha coleção foram os sapatos. E aí eu falei, bom, eu moro numa cidade que é um polo calçadista, então é para lá que eu vou retornar e vou começar a trabalhar com calçados. E foi o que aconteceu. Eu retornei, trabalhei alguns anos como designer de calçados, tanto em empresas pequenas quanto grandes. E só que tinha uma outra coisa que também era minha paixão, que era o ensino, né? Não podia ser diferente, gostar de calçado. E aí eu também comecei a trabalhar no ensino, né? Eu comecei a ser professora primeiro de cursos técnicos livres e depois eu fui para a graduação, né? Então eu trabalhei em diversas universidades, faculdades, com disciplinas de calçado e outras, né? E aí, durante esse trabalho também dentro das instituições, eu resolvi fazer um mestrado e o tema, né, foi os calçados, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o calçado como cultura material e com relação ao desenvolvimento de calçados, né? Comparando Franca com outros polos nacionais, né? Então, quer dizer que na minha vida toda, vamos dizer, profissional, e até pessoal, sempre fui apaixonada em calçados,
foi assim, bastante envolvida com o calçado. Sim. Então, e eu ilustro também, né? Gosto bastante de ilustrar, sou professora de desenho, então eu tenho aqui uma página no Instagram, né? Que é a Natália Ferreira Ilustra, onde eu estou fazendo alguns trabalhos também de ilustração. Então, sempre foi essa parte, criação, calçado, ensino, né? Eu estou adorando as lives de vocês por conta disso, né? Porque tudo que vocês falam, eu falo, nossa, professora, tudo... Gostamos de falar bastante, né? Sim, aí que é o complicado, porque aí fica a briga, né? Que todo mundo quer falar. Fica. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, na outra live só eu que falei. Eu preciso deixar a Romilda falar também. Como não, assim? mas aqui é o seu espaço como convidada para você falar mesmo. Mas não adianta que quando eu quero falar, eu também que eu sou enxerida. Mas eu tô adorando. Ela viu a de ontem, Ana. Ela já viu todas nossas. Eu Ela vi. tá seguindo. Danada essa daí também. Adorei. É isso que ela tá Foi falando. muito, Professora... muito boa. Foi muito boa. Nossa, várias coisas assim que, né, se ajustam e me deu várias ideias também, né? Que aqui eu trabalhava na graduação em moda da Unifran atualmente eu estou na FATEC, que é um curso de gestão da produção industrial. Então também, de novo, ali o calçado o tempo todo, e projeto, né, desenvolvimento de produto. E aqui é um polo de moda também, porque aqui não está só calçado também. A gente agora tem bastante lingerie, moda fitness, beachwear. Então a cidade é bem envolvida com moda. Bastante. Que legal. E, Nath, eu acho que seria legal se você começasse... A gente, na verdade, falou de ver aqui o que ia acontecer, né? Mas fazer mais ou menos um resuminho que você fez do século XX, né? Que você falava rapidinho sobre cada década, um sapato que foi importante. E eu vou tentar colocar de novo aquelas imagens, que a gente teve um problema também com elas, né? Que elas ficaram... Mas aí a gente vai vendo aqui. O pessoal gostou, a gente fala né? O pessoal foi muito legal. O pessoal participou muito da live, eu gostei muito. Foi minha primeira live e eu já adorei. Já chegou arrasando, participar. Né? Então, assim, o que eu tinha falado na live passada, né, a questão do calçado, assim, que a origem dele, diferente do vestuário, né, que a gente sabe hoje, não foi por questão, por exemplo, mística, ela foi mesmo, a criação do calçado foi por questão funcional, né, então ele tinha a função de proteger os pés quando o homem começa a se locomover e a questão do clima também. Então, a origem do calçado foi por conta de proteção, né? E aí, eu fiz um apanhado histórico aí para mostrar como que, por meio do calçado, a gente consegue observar as mudanças na vida da mulher, né? Como que o calçado muda conforme a vida dela, como que ela se expressa e como que o sapato comunica por meio do design de moda aí, do calçado, comunica, né, a forma como a mulher se comporta. Então, por exemplo, aí no começo do século, a mulher muito reprimida, né, muito escondida, ela usava sapatos extremamente fechados, né, porque a mulher não podia mostrar os pés e os tornozelos, nada, pernas, os pés pequenos, né, eram considerados mais bonitos, né? Então, a mulher que tivesse um pé maior, ela acabava usando um sapato de uma numeração menor para ficar com o pé mais apertado. Então, era quase um espartilho nos pés, né? E o homem só desejando, imaginando como que era aquele pé sem o sapato. Até tem, nessa época, Romildo, eu não sei se eu coloquei aí, eu não coloquei a imagem, mas existia um sapato, não sei se você já ouviu falar, chama pé de lótus. Sim, das japonesas, né? Usavam. Chinesas. Uhum. Isso. Elas amarravam para ficar com um pé minúsculo e elas mal conseguiam se locomover. Foi nesse período. Né? Eu achava que era aí anterior. Foi proibido. Não, ele foi século XIX. Que aí entra naquela questão que você 19 para o início do 20. Do 20. Que entra naquela questão que você tinha falado de que era até uma forma de controle das mulheres, porque elas não conseguiam se locomover, né?
O pé ficava deformado, Exatamente. até dava umas necroses, É. umas coisas estranhas, né? Mas fazia parte também Isso, do fetiche e deformava. dominação. Uhum. Exatamente. E nessa época, no começo do século XX também. Só que aqui as mulheres começam, as pessoas começam a migrar para as cidades, então agora a gente tem asfalto, as pessoas usam transporte urbano, e aí o sapato ele tem que ficar mais resistente, porque eram sapatos feitos geralmente com tecido, com seda, com brocado, né? E aí ele já tem que ficar, aí já começa a usar o couro com maior frequência, né? Porque aí ele protege o pé, ele não estraga com tanta facilidade, e as botas, pela primeira vez, são usadas pelas mulheres também, porque nunca na história as mulheres tinham usado botas, né? Então elas passaram o começo do século XX usando botas e um sapato mais resistente, com um salto mais grosso, tudo também para conseguir se locomover, né, no transporte e nas ruas. Depois, na década de 20, a mulher começa, né, a usar um pouco mais, a se libertar um pouco mais. Então, a gente tem as lagarçones, né, que são aquelas mulheres mais à frente do tempo, começa a dirigir, fumar, dançar, né? E com essa coisa da dança, aí a gente tem uns sapatos mais elaborados, mais sofisticados, e a gente tem o retorno da sandália, né? A sandália ela ficou por 1000 anos fora de moda. Né? Ela foi, as mulheres e os homens usaram até ali na antiguidade, então Grécia e Roma, e depois ela era considerada um sapato de uma camada da população que seria a mais pobre, vamos dizer assim. Da plebe. Então não se usava mais sandália, da plebe, na Idade Média, tudo. E aí ele retorna na década de 20 para as mulheres, né? Com os modelos mais sofisticados, mais elaborados. Né? Aqui também usava muita pele exótica, então sustentabilidade zero, né? Muita pele exótica, pele de foca, de animais exóticos, jacaré, cobra. E não era o fake, era o original mesmo. Ah, sim. E aqui tem essa imagem que eu não sei a ordem dela, se ela é aqui ou se o tênis é antes. Isso, Essa, aqui. tá certo? Não, pode ficar nessa ordem. E aí, assim, na época do mestrado eu pesquisei, tentei resgatar a memória das francanas e das fábricas daqui. Então, eu fiz uma pesquisa com uma série de fotografias antigas, né, que a minha família tem, que a minha família tem um museu aqui local, né? Eles até estão aqui assistindo hoje, que aquele dia não deu. E eles têm um museu e eles fazem pesquisa também, né, de história, tanto arquitetura, e eu fui para o lado da moda, né? Então, pesquisar nessas fotografias os sapatos. Então, você vê que são sapatos mais baixos, sapato boneca, né? Então, as pernas agora aparecem, né? Porque a saia encurta um pouco mais. E aí a gente tem um sapato com tirinhas pelo tornozelo, mas ainda assim com um salto mais baixo, mais confortável, né? Uhum. É essa a ordem? Aqui o tênis, né? Que tá certo. O tênis foi um sapato criado em 1919. O primeiro foi o Converse All Star, né? Que é praticamente o mesmo que do lançamento. E foi assim, o boom. Eles falam que o sapato do século XX é o tênis, né? Então foi quando eles criaram solas vulcanizadas. Até tem outras fotos de outros modelos. É a sola vulcanizada de borracha e aí a parte de cima de lona. Por que também nessa época? Porque aí começa a ter, o homem começa a ter lazer, né? Começa a praticar esportes, aí a praia, clubes. Então tem que ser um sapato mais despojado, mais né? livre, né? Confortável. Sim. Depois eu coloquei o exemplo, um sapato do Ferragamo, né? Que para mim é um grande sapateiro, que começou, ele é italiano, né? Começou desde pequenininho, a história dele é incrível. E ele tinha uma preocupação grande em estudar a anatomia dos pés, né? Ele foi para Hollywood para produzir sapatos para os filmes, porque os irmãos moravam lá. Então ele foi tentar a vida, né, na Terra Nova, ganhar dinheiro, mas acabou depois voltando, acho que foi antes da Segunda Guerra ou durante. Ele voltou para a Itália e lá ele tem a fábrica que se tornou o império que é.
E ele criou e patenteou vários modelos de calçados, né? Inclusive a plataforma, a Anabela, e eles falam que foi um período também muito criativo, período entre guerras, né? Entre a guerra, porque eles tiveram que criar sapatos com materiais que até então nunca tinham usados, né? Porque tinham escassez de couro, os curtumes fechados, e aí eles começam a fazer com papel celofane, com cortiça, com o que tivesse ali, eles criavam sapatos. E o Ferragamo também foi um, né? Inclusive, eles falam que ele criou esses sapatos, né? Esses verdadeiros pedestais aí, por conta da Carmen Miranda. Isso, para Carmen Miranda, porque a Carmen Miranda era muito baixinha. E para ela ficar alongada na tela do cinema, eles criaram, o Ferragamo criou para ela um sapato bem alto, né? E foi bastante moda na época. Depois, acho que a gente tem... Esse é o Anabela, né? Porque tem uma diferença. Esse é o Plataforma. O Plataforma é quando a sola é separada do salto. A Anabela é quando é uma sola única, né? Tudo junto. Esse também é de cinema, né? Enquanto isso, o Brasil vai seguindo... o Brasil vai seguindo de uma forma um pouco mais devagar as mesmas modas estrangeiras. A indústria americana é a que mais fabrica calçados no começo do século XX, depois a Itália, né? Aqui é uma propaganda da Alpargatas, né? Que é aquele sapato que é de lona, o cabedal é a parte superior, né? E por baixo é que eles chamam de espadrilha também, alpargatas, né? De corda, que era um sapato usado por pescadores franceses. E o pessoal passando férias no litoral da França falou, olha que legal esse sapato. E aí começaram a usar pelo mundo todo. E a Alpargatas produzia ela no Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Espadrilha é quando ele é de salto? Quando ele começa a ser usado com salto? Porque tem essa sandália que ela tem mesmo... a corda. Ela tem a corda, mas ela é baixinha. Sim. E tem o outro que é com saltinho, né? Que é com salto. Olha... Eu acho, assim, teria que dar uma pesquisada, mas eu acredito que a partir dos anos 90, será? Ou eu nunca vi foto de espadrilha, vamos dizer, com salto antes disso, viu? Teria que dar uma pesquisada. Então é uma coisa mais recente, né? Porque o que eles fazem? Eles usam como é que fala? Um salto geralmente sintético e encapa ele com a corda. Mas o original é o baixinho. Mas eu acho que é mais recente, viu? Eu nunca vi foto, assim... Talvez antes, mas nunca vi. Nunca vi foto. Depois, a década de 50, né? As pessoas já viveram aquele período de guerra. A mulher teve que usar um sapato também, que eu não coloquei aí, mas um sapato mais masculino, que é o Oxford, né? Que até vira e mexe, ele volta para nós como uma tendência. E naquela época era um sapato pesado, mas que a mulher precisava trabalhar, ela estava no lugar do homem. E aí agora não, né? Elas voltam para casa, aí entra o Dior, né? Até você comentou daquela questão do estilista, né? De que não existe mais aquele estilista que, vamos dizer assim, de alguma certa forma impõe, né, a moda que é o gosto dele, que foi o que aconteceu também, apesar das pessoas desejarem uma volta da feminilidade, do glamour, o Dior, né, entrou impondo aquilo, e o sapato, o Scarpa com salto, né, ele retorna, porque o Scarpa existe desde a Idade Média, mas sem salto, né, que é um sapato decotado. Aí ele volta, né, nos anos 50, mas com um salto extremamente alto, que foi uma criação do Roger Vivier, que era um sapateiro, né, muito famoso, em parceria com o Christian Dior. E aí, quer dizer, novamente, eu já li alguns artigos falando que isso foi uma forma de novo, limitar a mulher, né, porque andar de salto, estileto, agulha, não é fácil. Sim, fácil, você fica com o movimento contido, né? Tem muita gente que chama esse salto agulha. Tem muita gente que fala, esse salto é o Luiz XV. Não. O Luiz XV, que foi assim, o primeiro salto da história, ele é grosso e ele é baixinho. Ele tem uns 5 centímetros de
de altura só. E foi criado, né, quer dizer, para um homem, para o rei, né, e porque ele era muito baixinho, então ele queria, né, se posicionar, e aí o sapateiro dele foi lá e criou um sapato alto. Bom, e aí a gente retorna aí para a década de 1960, que aí, né, como entra aí a questão da cultura jovem, né, dos jovens, dos novos estilistas, dos designers, né, desse movimento da rua, quando começa a mudar, né, o sistema da moda, já não é alta costura para a população, já é um movimento contrário, e hoje, né, é um rizoma aí, um mix de tudo. Você tem o sapato mais jovem, mais prático, mas também por conta da saia, no caso da moda feminina, né, precisava de um sapato mais, até mais infantil, se for pensar, né, porque tem um pouco de uma estética infantil na moda da década de 60 para as mulheres. E aí entra essa bota do astronauta, né, da bota de verniz, de vinil. Aí entra a questão dos materiais sintéticos no calçado, então tem aquele boom de materiais sintéticos, que o sintético é que é legal, então plástico, vinil, que verniz. Era o futuro, né? E a gente está vivendo hoje a consequência disso. Exatamente. Acho que nós podemos passar para o... Depois a gente chega na década de 70, que eles também consideram assim, uma fase extremamente criativa no design de calçados. E aí a gente vê essas plataformas enormes, tanto para homem quanto para mulher, uma estética colorida, tudo, né? Influência do que acontece na sociedade, na arte, em tudo. Então, sapatos muito pesados, né? E aí tem a turma ainda do sintético, mas aí tem um retorno do natural também, do tingido à mão, do natural. Do natural. Aqui a década de 80, que já é, né, super viva, super colorida, sintéticos também. Aí já tem um mix de modelos também maiores. Você tem sandálias, por exemplo, no Brasil, sempre foi um sucesso entre as mulheres sandálias de salto, com amarrações, que a brasileira gosta de mostrar a pele, né, as pernas, o corpo, o bronzeado, na maioria das vezes, nem todas, né? Então aí o sapato colorido, as botinhas, aí a gente lembrou da botinha da Xuxa, né? Que eu até separei uma minha, que eu não tive bota branca, mas eu tive aquela, a sanfonadinha da Xuxa. Então sapatos coloridos e aí vários modelos. Aqui eu separei também o mocassim, né, que é um sapato que fez muito sucesso na década de 80 e 90. E que para nós aqui de Franca foi assim, extremamente importante, porque foi o que fez Franca se tornar o polo que é, né? Porque Franca já é um polo. Na verdade, Franca produz calçado desde o século XVIII, XIX, mas foi se tornar um polo conhecido na década de 50 para frente, né? Então, várias empresas, Samelo, Sândalo, HB, que faziam esse modelo e exportavam. Não é uma criação brasileira, esses modelos, né? Aliás, tem uma história de quem criou o primeiro mocassim, né? Tem gente que fala que foram os índios americanos, tem gente que fala que foi, se eu não me engano, Roma, na Itália. Já existem, né? Que é um sapato que ele é todo de couro e ele tem uma meia palmilha só, então ele envolve o pé, ele é muito confortável. Esse aqui fez um sucesso enorme na década de 90, que ele tinha os pitons, né, que foi uma referência de Fórmula 1. Quem criou inspirado na Fórmula 1, porque ele não escorrega. É um clássico, né? Porque até hoje se usa, né? Clássico, até hoje. Ele é super confortável, né? Super confortável. Então feio, mas achei importante separar. Aí é questão de gosto. Mas a gente já usou achando lindo, né? Eu nunca achei nada. Eu, pelo menos. Não. Eu usei. Eu super usei e era confortável. Ainda mais aqui, né? Que tinha um monte de fábrica que produzia, a gente ainda comprava baratinho. Aqui teve até uma história também. Tinha a mule, né? Usava bastante mule nos anos 90, que agora
né? Tudo que a gente está vendo de calçado agora, anos 90, né? Eu lembro quando a gente praticamente. fazia faculdade que você usava muito a Mule e Keds. São os dois sapatos que eu lembro muito de você É, usando. Sim. exatamente, eu usava muito, né? Eu usava muito. Eu até comentei com você daquele tênis que eu falei que eu tento Sim. descobrir qual que é a marca, que era um tênis que todo mundo na sala da faculdade usava, as outras turmas também, que era um sapato plataforma, bem clubber, era um tênis, né? Que era super alto, assim, e foi uma febre na Santa Marcelina. Eu lembro que tinha todas as cores, assim. E eu não sei que marca que é, já perguntei para os colegas, ninguém lembra. Ninguém Eu lembra. tenho uma Eu lembro do foto, mas Keds. não dá para ver. Eu Keds le- eu usava muito. Não, e Keds a faculdade inteira usava Que também, que... eu lembro, Sim, né? sim, o Keds. Aqui Sim. produzia também muito. Esse aqui Ó, já, esse tá aqui. vendo? Aí já começa aquele mix, né? O que foi Uhum. anterior. Já começa o tênis, que aí veio o Jordan, que a gente falou na, na live passada, né? O Jordan, que veio com essa cultura do sneaker, do coleção, né? As pessoas começam a colecionar. Tem vários documentários sobre isso. Muito Até, legal. Já vi vários, e eu inclusive acho que eu tinha não... um no Netflix que É, saiu, que era incrível, que era de um japonês. Você lembra? Que era um estilista, na verdade, ele é nova-iorquino. lembro. E aí eram Eles 20 minutos, tiraram. era muito legal aquilo lá. Aham, E o de tênis é que ele fala muito muito. da. Ele vai na fábrica da Vans, né? É muito incrível aquele episódio. Aliás, todos Isso. são. Eu achei, todos são, né? Eu não tinha visto todos e uma vez eu ia passar em aula e cadê? Eles tinham tirado, né? Sim, Mas as tem pessoas um estão documentário comentando e a gente legal. está empolgado aqui e nem lê, né? Peraí, vamos Tá todo voltar mundo falando também Tenho medo dos desses sapatos. sapatos. Alguém... Vamos ver aqui. É, tem um É, documentário legal no Netflix que um que chama Abstract Design. Você já assistiu? Abstract, acho hum, que se chama só. não lembro. Que são Já vi, já vi. sobre várias áreas. Tem um da figurinista, Eu acho do que eu vi foi o Pantera da figurinha. Negra. Exato, que colher incrível. Aí Eu tem vi foi só um que é o esse. primeiro. Então assiste, do primeira temporada, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo episódio. Acho que é o primeiro ou o segundo. Que é com o designer da Nike. É muito bom. Ele Será conta que eu toda a história vi? do Jordan. A Ana tava. Tinker Hell? É. Não sei. Eu esqueci o A Ana sobrenome. É tá aqui. Tenho Tinker. medo desses sapatos, que já era coisa que a gente tinha É. passado. Não, o comentário rolou todo É. aqui. Eu tava começando Socorro. lá de cima. A É. Tibéria até hoje, eu também, Ana, até hoje, parece que sapatos pequenos são mais diferentes. Que a Ana falou Tinker que é. usa sapatos pequenos, porque ela tem um pé grande, mas aí pra achar um sapato que Ah, gosta não é legal, né? Aí a Andréia adora os bicos quadrados. é. Sim, bora só dar uma Que é lidinha mais aqui e a gente confortável. continua. Isso. Aham, claro. Sapatos armas, esses saltos de madeira, né, Rizê? Verdade, dá pra matar uma pessoa. Dá na cabeça de um, minha filha, Dá. numa treta aí, não E o dá bico certo, não. fino que mata barato. No canto da parede, Aqui. meu pai falava isso. Esse bico fino é sapato de matar barata no canto da parede. Eu amava meu Dockside de Samelo rosa. A Leia, minha irmã, a gente Olha, tava falando sobre isso hoje, né? Porque a gente começa a falar de sapato e começa a lembrar das histórias dos amores que a gente tem com sapato. começa. A gente queria jogar no lixo o sapato dela, de tão velho que já tava, e ela amava, não deixava. Não deixava. Ela era louca por ele. É. Pode continuar. Não, eu também. Eu Fina é tive o sapato terror. da faculdade até outro dia aqui. Aí eu doei. Falei, não vai voltar. Se voltar, vai ser outra pegada. Não adianta ficar guardando também. Porque o Sim, sapato, duro assim, essa questão, por exemplo, de brechó, né? O sapato ele tem que tomar um pouco de cuidado porque tem a questão da pisada. Aí, se a sim. pisada da outra pessoa é diferente, você compra, às vezes pode te complicar, Sim. mas Inclusive, alguns modelos acho que sim. eu sou bem doida por tênis, sempre fui. E teve uma época que eu só queria comprar Puma. Mas o Puma, ele tem um ligeiro saltinho. Aquilo ali é uma desgrama pro meu pé. Porque meu pé, ele tem essa pisada pra fora. Então, eu virava o pé direto. Aí eu tive que desencantar e falar, sinto muito, mas não é pra mim esse tênis. E eu fico só olhando e admirando e achando incrível. Porque eu gosto do Puma. Namorando ele.
Quem sabe eles mudam daqui um tempo. A questão da ergonomia, né, que a gente falou. Que é tão importante, né? Na hora de construir. Depois entra os sapatos de plástico, né? E a gente tem aqui um bom exemplo, que é a Grendene com a Melissa, que também, assim, a princípio era um sapato também das pessoas mais simples, e a partir da década de 1990 já é algo com design, né, com toda uma bossa e tal, e aí vira uma moda que hoje, eu não sei, depende da cidade. Aqui em Franca, Melissa, assim, vende, mas igual água. Eu acho que adora. A gente já e falou, não é né? barato. Então, a gente já falou da questão de idade, de cidade também. E a Melissa, ela tem esses sapatos assinados, né? Que ela teve uma época que ela estava chamando, né, os designers de fora para assinarem. E aí, aquela mesma época dos Irmãos Campana, da Vivienne Westwood, todo mundo assinou. Então, eu acho que ela virou também um item de colecionador, né? Sim. E talvez, por exemplo, eu não posso ter o Karl Lagerfeld, né, fez eu não posso ter um sapato dele, mas uma Melissa assinada por ele eu posso. Então tem isso também, né? Eu acho. E os sapatos de plástico são um sucesso desde então, né? Só que já melhorou bastante, assim. Por exemplo, isso aqui era um terror, esquentava o pé e escorregava. Hoje já é bem mais... Ana, tem um trauma de Melissa, demorei anos para minha mãe poder me dar uma. No primeiro uso, esqueci no clube, nunca mais tive outro. Toma, não teve cuidado. Não, a mãe queria... Pensa a mãe dela, queria esganar, né? A última vez que eu fui comprar para mim uma papete. Eu tava papete, que eu, né, agora retornou papete, que é anos 90 também, né, de 70 para cá. Fui com os pequenininhos. No fim, eu comprei mais para eles do que para mim. E dá até dó, porque perde rapidinho. Ela tá se retratando, que ela tinha 7 anos só. Eu só tinha 7 anos, ai que dó. Não, tá perdoada, Ana, tudo bem. Ó, a Carol tá comentando, a Melissa mudou bastante a composição dos calçados. As últimas estão bem mais confortáveis e maleáveis. Verdade, porque a gente usava e ela até cortava, né? Feria o pé. Sim. Eu tenho muito isso com sapato assim, no tornozelo, sabe, atrás, você vai fazendo uns calinhos. Eu gostava da Melissa e ela, depois dessa troca de composição, realmente melhorou. Mas eu ainda acho que é um sapato melhorou. Complicado, porque ele dá uma suada no pé, né? Dá, mas não é igual antes também. Assim, eu usei muito quando era criança. Eu lembro do pé ficar preto, sabe? Assim, e o chulé é horroroso. Hoje é menos. Claro que eu também adulta, né, tal, mas eu acho que dá menos suor, né? Não, eu separei até uma imagem aqui que é da década de 80 ainda, que era a Melissa com meia, esse é o mocassim. Que aí eu acho que resolve. A Melissa com meia dá pra segurar a onda, né? Dá. E você viu que as fotos que eu te mandei minhas? Todas eu tô com meia. Eu adoro. Que é uma coisa... exatamente. O mocassim é o último segura melhor com meia. O mocassim é o último, né, aqui dessa sua leva, e a gente já vai lá para suas fotos. Então, obrigada. O pessoal tá cheio de craca-pena. É feio com meia. Então, Ana, essa questão da beleza é relativa, né? E o Crocs, subjetivo, Crocs não tem evolução. E o pra mim é o sapato mais feio do universo. Pra mim também. Não, peraí. Bate junto com os meus, que você vai mostrar primeiro. Isso. A gente fez de novo esse né, apanhado do que tinha sido a outra live. E aí a gente tava falando assim, que tem uma coisa que é muito legal, que é como os sapatos são importantes na história da vida da gente, né? Como ele marca épocas da nossa vida. E tem a época que todas as minhas amigas tinham o mesmo sapato e tal. E aí a Nath separou uns dela aqui, que você sabe que essas imagens aqui eu já entreguei pra Deus, né? Que eu não tenho mais paciência de arrumar. Mas começa com essa sua aqui, que você tá bem nenenzica, né? Isso aqui é uma foto minha de eu dando os meus primeiros passos. Eu tinha 1 ano e pouquinho. E eu achei muito legal, porque eu tô com uma melicinha, com uma sandalinha, porque eu usava muito, porque eu sou de 80, né? Que é aquela
era aquele plástico cor Coca-Cola, né? Que fazia o maior sucesso na época também. Não tenho esse par. A minha mãe guardou só uma botinha minha que eu tive que usar De como é tricô? que fala? Botinha ortopédica. Não, aquelas ortopédicas. Ah, Porque todo mundo gente, achava, ai, neném tá com o pé chato, tem que usar. E hoje não existe mais isso. Porque, na verdade, o bebê, ele tem o pé chato mesmo. A curva, ele ah, vai depois. Mas eu sim, usei botinha. Mas aí minha mãe guardou a botinha minúscula. Mas não tá sim. comigo, não tá aqui, não. Aqui Essa eu aqui também não tá dando separei pra a ver, mas questão é a da... de um conjuntinho, né? Mas é por causa da Da pochete. pochete mesmo. Isso aí é da Melissa, né? E que vinha a pochete com o sapato. E eles relançaram esse modelo, pochete, com o sapato igualzinho, agora, faz uns meses, esse ano acho que lançaram. E eu fiquei Ah. louca para comprar. Nossa Senhora, né? Porque eu ia reviver a infância, nas cores, tudo. E aí eu comecei a ver as fotos, eu comecei a ver que eu tive 3 pares dessa, Desse. 2 rosas e uma azul. Né? É peru... Então, assim, eu adorava. Era peruinha desde pequena mesmo, né, Nath? Não tem jeito. A minha mãe, por exemplo, você viu, ó, eu tô comemorando de Branca de Neve, tudo cor-de-rosa. E atrás a minha mãe pintou a Branca de Neve só de cor-de-rosa. E minha mãe não gosta de cor-de-rosa. Minha mãe falou, nunca te incentivei, nunca... mas eu sempre amei cor-de-rosa, manga É da pessoa. bufante. Oi. É Oi. da pessoa, sempre fui piruinha. E aí eu separei, eu falei, Ai, apesar de não pronto. ter sapato, acho que não vai Uhum. aparecer, né? Mas Não. que é um outro sapato que eu gostava muito. Sempre bonequinha, né? Que é aquele decotadinho, com a Uhum. presilhinha em cima. É um Brilho, sempre clássico. gostei de brilho. O boneca também é um É um clássico, clássico. né? Todo mundo adora. É. Pois é. Ó, tá vendo? As imagens, elas Vai não tão cortar. boas. Aí É. também, não, mas isso aí a gente vai Mas é bom que você vai imaginando, né? lembrando. É. Aqui eu tô com uma prima minha e com meu irmão. Eu tô com todas as minhas fotos, a maioria não foca muito, né, no sapato. Uhum. Mas eu tô sempre com um sapatinho boneca de verniz, que tenha brilho, assim, brilho invernizado, né? E com meia. Com A minha meia. sobrinha falava, eu, Eu eu usava adoro muito. sapato de verniz. E ela falava que era o sapato molhadinho. Ai, pega lá aquele meu sapato molhadinho. É. É muito Ah, que fofo. legal. É, Aqui eu também não dá. adorava. Esse outro não dá. Esse é um outro que eu lembro. Aqui tinha uma loja de sapato que chamava Cinderela. Acho que era a Cinderela. E aí tinha a Cinderela e no fundo tinha a Cinderela pintada com a carruagem. Gente, aquela loja era o sonho, principalmente das meninas, porque você se sentia Cinderela, né? E o nome Uhum, Cinderela era sugestivo, né? Sapatinho sim. de cristal. Então, sempre que ia comprar sapato, era essa loja, em Franca. Aí a gente ia, comprava. Então, essa era uma sapatilha rosa com 2 florzinhas, assim, que eu adorava usar. Não tirava do pé. Tudo que... E eu vejo a Olivia a mesma coisa. Quando ela tem o preferido, é só aquele, né? A gente Mas fica. tem. Aqui nessa foto era a Era da bota da bota. Xuxa. Sim. Só que é preta, eu não branca, eu nunca gostei de sapato branco. Eu sou Tanto é que eu não casei de alucinada. sapato branco. Gente, eu amo sapato branco. Eu não entendo de onde vem Nossa, esse amor, mas eu amo. é. Inclusive, eu não gosto de sapato preto. Eu já Que sou o é... oposto, adoro Pois um é. pretinho básico. Porque a maioria das pessoas gostam de ter um pretinho básico. Eu, na verdade, eu comprei agora. Agora Sim, não, né? Já tem um tempo. Eu acho que eu já tive, tipo, um escarpãozinho preto, que é de você ter um mínimo básico. Mas eu gosto, eu acho, é aquela história que a gente estava falando, que você podia até falar um pouquinho mais agora, de como o é. sapato, a gente projeta ideais e vontades e desejos no sapato. Porque para mim Sim, a roupa pode ser mais básica, mas o sapato, eu gosto de sapato colorido, de é. sapato com estampado, de sapato com molhadinho, né? O verniz. É, Então, para mim, é. eu não gosto de sapato preto por isso. Eu acho ele básico, sabe? Não curto. É que eu, assim, como eu também uso muita roupa colorida, eu tenho alguns sapatos mais
preto, nude, o meu nude, que é mais clarinho, né? Só por conta disso, porque eu uso muita roupa colorida, mas se deixar eu só tenho sapato colorido também, de todas as cores, eu adoro também. E de todos os modelos, eu só branco que não, tanto é que eu não Eu casei de amo. sapato branco. Pois é, eu Eu amo fui branco. numa fábrica daqui e mandei fazer um sapato rosé bem clarinho, que eu falei, não, sapato branco se eu comprar eu vou usar só para casar e nunca mais. Não quis comprar. Até Gente, que devia ter engraçado. separado essa Sim. foto. Essa Ó, você aqui na minha é de terra. vocês aí, na sua terra. Eu coloquei ele porque eu tô com um Nike também, assim, Nike naquela época era só, né? Sim. E o meu avô, todo aniversário, o pai do meu pai, né? Ele dava tênis para os netos. Tinha uma época. Aí ele levava a gente na loja e comprava. Aí eu falei, agora eu vou poder comprar Nike, porque meu avô vai comprar, porque meu pai não comprava de jeito nenhum. Aí eu fui lá e pedi, aí meu avô olhou o preço, que era assim, 3.000 vezes mais caro. Mas neto, né? Só que tinha uma renca de neto, né? Sim. Falei, mas eu, né? Aqui já é pré-adolescente. Falei, é agora que eu vou comprar meu Nike. Então eu lembro Pois direitinho, ele era cinza até hoje, né? Os tênis com. são caros. E como a gente é adulto, o pé não vai São. crescer mais. Então você consegue comprar um sapato mais caro. Mas, pô, quando a criança tá crescendo, dá uma dó você realmente pagar Dá caro num dó. tênis que você sabe que daqui a um ano ela já não usa mais, né? Não vai. É. Exatamente. Aí eu comprei um Nike, eu lembro direitinho, ele era cinza com um atacador, o cadarço, né? Uh, É acabar, né? sim. Então usava Uhum. bastante esse modelo. Essa aqui eu Ah, acho e que eu é a tô com sua. Não, não Keds, é quase. é do Keds. Keds, né? Que foi a época do É, Keds que durou essa também. foi. E essa eu lembro que eu fui pra Disney e eu, por acaso, tive que dormir num quarto com as meninas que eu não conhecia, que era de São Paulo, todo mundo de Keds, tipo, a excursão inteira. E o E Keds, aí ele é chega lá, americano, compra né? mais. Ele é americano, uma marca. E lá eu comprei um monte, porque lá era baratinho. Eu Uhum. só não empolguei mais porque eu falei, não, eu não posso, né? Mas eu empolguei, porque eu adorava Keds. Só que eu furava todos, porque eu tenho o dedo No empinado dedo. e eles Sim. são de. Furava tudo no dedo. Bem fininho, né? Ó, Bem fininho. Ah, aqui também era outro, que aí eu trouxe um Nike de fora também, porque lá era pronto, bem mais. chiquérrima. Então, assim, eu adoro tênis, também uso muito. Não sou colecionadora, assim, mas eu gosto de todos os modelos, assim. Não tenho Eu até desde o dei, mais basiquinho. eu dei uma busca aqui hoje, que eu tava tentando achar. Lembra que eu falei que eu Ah, sempre gostei de tênis, e o tênis que eu acho mais emblemático pra mim foi o tal do M2000, e eu achei era esse. Que eu que é quase daqui, né? enlouqueci. M2000 é brasileiro? Você sabe que é daqui? De É daqui, de Franca? Franca. Sim, Gente, eu vi sim, que ele voltou, né? Menina, eu vou ter que te visitar aí, então. sim, voltou. Eu acho que eles compraram, eu acho que alguém comprou a marca. Eu acho que não, Sim. não é mais. Era, como é que chama a família, gente? M2000 é dos. Começa com M o sobrenome deles. Nossa, esqueci. Se tivesse alguém A, de Franca aqui a para me Ana, falar. a Ana Luísa tá aqui. Eu tive essa coisa. Coisa não, menina. Esse tênis O era um M2000 é daqui de amor. Franca. Sim, era época de Eles foram muito adolescência. avançados, né? Sim, muito, ele é incrível até Exatamente. hoje. Esse aí é o clássico, foi o primeiro. Então, assim, até hoje ele É, é super legal. E eu é. adorava, porque duas coisas que eu adoro em tênis é cano alto e esse Uhum. negocinho de velcro na frente são as duas coisas De que eu mais velcro, adoro. Então, pra mim, ele era perfeito. Martiniano. A minha Martiniano. mãe que lembrou aqui, ó. Martiniano é o sobrenome dos donos, então era M2000, né? Eles Sim. foram muito arrojados, assim, na época, muito. Pois é, eu Fizeram até umas dei uma coisas muito busca aí no diferentes. Instagram e não achei nada. Depois eu vou procurar aí por esse Quase não nome. tem, né? Quase não tem. Não, não tem. Pra mim Quase foi não tem. um, Eu acho um que tênis eles que marcou. que marcou. Tinha aqui Sim. a concorrência era eles e o Dharma, que chegou, porque aqui tem time de basquete forte, né? Então o Dharma chegou Aham. a patrocinar também. O M2000 acho que não. É Então porque. tinha uma rixa. Mas o M2000 Exato. sempre foi o mais moderninho. Sim. E esse tênis é um tênis de basquete, né? Na verdade, eu gosto porque eu É. jogava basquete, era uma época que eu era jovem e era obrigatório, Olha apesar que de eu ter legal. reprovado em educação física, mas eu tive que fazer basquete. E aí eu amava.
Ah, então essa que já foi. Eu também Agora, gostava. Eu nunca tive, você acredita? Eu nunca tive. Aí o All-Star que eu fui ter só adulta. Sim. Porque o All-Star era, na época que a gente era mais nova, era mais pessoal do rock and roll, né? E eu não era tão... Sim. Eu gostava de rock, mas eu não era tão rock and roll, assim. Pois então eu fui fui. usar All-Star bem mais pra frente. Eu fui do Eu não basquete, era, fui do tipo, da rock and turma do roll. metal, assim. Mulher, a adolescência Do foi ótima, basquete porque eu menos ainda. todo ano era uma tribo. E o sapato acompanha isso, né? Porque ele vai acompanhando essa história. Exato, é muito legal, né? E essa coisa da tribo, né? Tipo, você tá ali, não faz sentido eu estar com outro tipo de sapato. Tá todo mundo usando o All Star porque é o mais rock and roll. E tinha que ser o preto ainda, não podia nem inventar outro, não. Apesar Não, de que eu tênis de basquete eu herdei, assim. Eu tive um, agora você tá falando, eu tive um, eu não sei se foi em 2000 Derma, mas eu herdei de alguém, porque o basquete, meu marido jogou, né? Então, meu marido ama, assim, usou a vida inteira, e aí ele, nossa, vê os Jordans, fica tudo enlouquecido, e eu, assim, é mais pela estética, assim, porque jogar, só torcer, que eu gosto, assim. Aqui é bem clássico esse jogo aqui no pole aqui. Então, o All-Star foi o último, assim, que eu lembrei, assim, de... Mas tinha vários preferidos que eu não tenho foto. Mas era isso, assim, eu era bem do sapatinho de princesa. Assim, eu acho que eu era mais. Mas é essa questão dos sapatos, né? Que tem aquelas fotos finais, né? Então, ele vai além da função dele, né? Não é só proteger o pé, não é só caminhar. Se fosse assim, a gente teria um sapato, estava tudo certo, né? Ele carrega, né? O objeto, o calçado, ele carrega uma série de significados, de sensações que a gente tem ao longo da vida, né? E símbolos também, né? Que a gente comentou, tem símbolos também, significados que podem ser necessidades que a gente tem, mas necessidades mais no psicológico do que no físico. Né? Então, assim, mesmo às vezes não tendo conforto, você quer usar aquilo. Apesar que isso é menos, né, hoje. Porque assim como a roupa, quando você veste, dependendo do lugar que você vai, você muda a postura, você muda a forma de falar, até de falar, o sapato também, né? A gente estava falando do sapato em salto, que ele tira até um pouco da sua mobilidade. Então, você cria essa personagem, né? Tipo, eu tô usando esse sapato, então peraí, quem sou eu? Como que eu vou me importar? Se a gente tá de tênis, a gente já tá mais despojado, mais maloqueira, mais jovem, né? Lembra às vezes de alguma fase. Agora cortou um pouquinho, né? Até eu indicar, deu uma... O som, eu não tô te ouvindo. Voltou, Nath, agora eu tô te ouvindo. Voltou. Até indicar esse livro aqui que eu tinha comentado com vocês na live passada. Que ele é de uma jornalista e ela meio que conta a história do calçado. É muito legal. E aí ela vai falar muito disso, né? Que é o imaginário feminino, né? A questão do desejo de liberdade, as conquistas. Como que é o nome? Que a mulher tem. Esse livro é uma delícia. Do tornozelo para baixo. Ah, é verdade. A Ana comentou que eu tô sem som. É uma delícia de ler. Ah, peraí, porque tá... então, tava sem, mas agora voltou. Aqui. Mas pra eles eu acho que ainda tá sem. Voltou, gente? Como que tá? O nome do livro, comenta de novo, Nath. Do tornozelo. Do tornozelo para baixo. Para baixo. Para baixo, né? Para baixo. É uma delícia de ler. Então, deixa eu te falar. Para quem é apaixonado por calçado. Esse não é técnico, não. Não é criação, nada. É essa questão dos valores, dos significados que ela vai contando. Por exemplo, a questão do sapato vermelho. Por que a gente é tão apaixonado por sapato vermelho? Preferido. Eu sou. Aí ela conta a história da Dorothy, de que eles mudaram a cor do sapato por causa disso. Porque as pessoas conta pra gente. Uma ligação. Eu li esse livro faz muito tempo, mas ela fala
ela fala disso, que eles mudaram a cor do sapato porque existe esse desejo por sapato vermelho, aí ela explica, e que até hoje as pessoas são aficionadas por esse sapatinho da Dorothy. É muito legal esse livro, é gostoso. Essa história de Cinderela que você falou, né? Que a gente tem essas fases, esses sonhos que os objetos criam na gente. Eu nunca tive paixão por sapatinho de cristal, por sapatinho transparente. Mas o sapato da Dorothy, até hoje, ele é o meu maior objeto de desejo de sapato. Eu acho incrível, eu acho lindo. Ela fala muito, que vai deixar chato. Eu não canso. A maioria dos meus sapatos são vermelhos. E eu compro e falo assim, não acredito que eu também sou apaixonada. Sim, mas é. Quer ver, deixa maravilhoso, eu vou procurar esse livro também. Aqui, ó, MGM, A Grande Depressão e o Sapato de Rubi. Que aí ela vai contar por que esse vermelho a gente é tão aficionada que eu eu grifo todos os meus livros aqui, mas até eu achar aqui vai acabar o tempo. Fala do então, tá acabando. Gente, tem menos de 10 minutos. Tem uma pergunta bem legal aqui, Nath, pra você. Pergunta para vocês, nós, né, mulheres, que estudam e pensam a moda. Vocês veem discurso de gênero no salto alto, empoderador, objetificador? É que você já chegou um pouquinho mais tarde, porque ela já falou um pouquinho disso, mas dá para dar uma... Então, ele foi criado ao mesmo tempo que ele foi criado meio que limitando a mulher, né? Por exemplo, teve um sapato no século XVI que chamavam banquinhos andantes, que foi para isso também, foi para limitar a mulher. Então, ele foi criado por um homem, o salto-agulha. Então, tem essa questão. Ao mesmo tempo, eles falam isso, que é empoderador, que a mulher muda a postura dela, né? Ela pode se sentir mais confiante. Então, depende, acho que muito da pessoa, assim. Eu, por exemplo, não gosto, tenho dor, né? Então... Deixa eu falar uma coisa aqui. Tá quase dando o nosso tempo e meu celular já começou a esquentar. Nossa última live, gente, pra quem não tava aqui, eu não consegui salvar, por isso a gente tá fazendo de novo hoje, porque meu celular esquentou, explodiu e não consegui salvar. Então eu acho que a Nath agora podia dar uma encerrada, né, dar uma fechada em tudo, pra gente ter certeza que a gente salva dessa vez e pode virar um novo assunto. A gente pode de novo, vocês comentem o que vocês acharam, né? Vão lá no Insta da Pense, comentem o que vocês acharam, se gostariam que ela voltasse, a gente falasse mais sobre sapatos. Sigam a Nath também, que ela tá fazendo um desafio de ilustração de moda, incrível. Toda semana tem um tema. Então, Nath, fala do seu @ e do seu desafio e encerra pra gente. Então, assim, a gente pode marcar outras, porque esse tema é apaixonante e a gente pode falar, quem sabe, aí do sapatinho vermelho. Eu retomo a leitura aqui pra gente discutir, né? Que são realmente, o sapato ele vai comunicar, expressar, é aquela coisa, diferente da roupa, às vezes você não está se sentindo bem, mas o sapato, qualquer momento você se sente bem com ele, né? E tem a questão que a gente falou do custo também, que ele é mais acessível que a roupa, então acaba que a gente é mais ligado a isso. Então, queria agradecer novamente, Homes, pelo convite, adorei, fiquei super feliz de falar um pouquinho sobre os calçados. Homes, aqui a Ângela manda lembrança. A Ângela foi nossa professora de modelagem lá na FASM. É o Hiro que tá mandando aqui. Que legal. E obrigada, aí, né, agradecer aqui com a gente de novo. Todo mundo. E falar que o meu Instagram é @NathalieFerreiraIlustra, para vocês seguirem, conversarem comigo, o que quiserem, e participarem do desafio de ilustração lá, que tá toda semana eu lanço um desafio na segunda-feira, né? Sim. Aqui, falou do fetiche. Sapato o tema é infinito, então estou à disposição para a gente conversar sempre que quiser. Então a gente faz de novo depois. Sim, a gente faz de novo, então, sobre o sapato vermelho, acho que pode ser o primeiro. E eu acho que entra nessa questão do fetiche ele também. E aí, agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Vai ficar agora lá no GTV do Pense. Quem quiser assistir, que entrou agora no finalzinho, a Patrícia entrou, ela fez comigo sobre costura e memória, que foi incrível. E aí vocês dão uma olhadinha lá depois e sugiram, né, mais temas. A gente volta depois falando sobre sapato vermelho. E obrigada para todo mundo. Parabéns, tá aqui. Viu, Homes? Está muito, muito bom, tanto as suas lives quanto você e a Ana, né? Ana.
que é o nosso canal do tá Conversa muito Desfiada. bom, muito legal. Muitos temas. Tô adorando. Isso. Que bom, obrigada. Gente, Parabéns beijo pra para vocês. todos, Nath. Beijo. E eu já Beijo, mando a sua brigadão. Insta, tá? Tá bom, combinado. Sigam lá, me sigam. Sim, tchau, tchau, Obrigada, gente. pessoal. Tchau, tchau.